O estudo de hoje é baseado em Apocalipse 5 e 6, tá? Especialmente Apocalipse 6, que é onde tem a maior parte da profecia dos 7 selos. E você vai entender exatamente o significado dessa profecia. E nós vamos ver em que tempo que nós estamos vivendo essa profecia. Já está gravando. Vou compartilhar aqui com vocês o slide. E aí, me digam se está aparecendo aí para vocês, tá? Tá, aqui está aparecendo. E vou abrir tela cheia agora. Tá ok? Ok. Bem, então, vamos lá, meus amigos. Esse é o nosso estudo sobre as profecias do Apocalipse, né? Nós iniciamos essa classe bíblica estudando o livro de Daniel. Nós já finalizamos o livro de Daniel e agora nós passamos para o livro do Apocalipse. Esse vai ser o nosso estudo, nosso segundo estudo sobre o Apocalipse, mas essa é a 10ª aula da classe Bíblica Verdade, nesse módulo 3, que é onde nós estudamos as profecias escatológicas, né, de Daniel e Apocalipse. E então tivemos 9 aulas, né, de Daniel. Não, desculpa, 8 aulas, e a 9ª aula já foi do Apocalipse, e hoje é a 10ª aula. Todas essas aulas estão disponíveis lá no nosso canal, da classe Bíblica Verdade, tá? Se vocês perderam alguma, vocês podem assistir lá depois. E qualquer dúvida, vocês podem nos procurar também, no grupo ou no privado, tá bom? Então, nosso tema de hoje é a profecia dos 7 selos, como eu já falei. Então, pegue sua Bíblia aí e você pode abrir em Apocalipse, capítulo 4, tá? Apocalipse 4. Encontrando aí Apocalipse, você deixa sua Bíblia aberta, nós vamos orar. Ok? Vamos orar então? Oremos então. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos para mais uma aula dessa classe bíblica. Queremos pedir, Pai, sabedoria vinda do Teu Santo Espírito, que Ele nos dê entendimento da Tua palavra. A mim, Senhor, me ajude a ensinar de forma correta, que nossos amigos tenham discernimento espiritual para reconhecer se o que está sendo ensinado está correto ou não, e que o Senhor nos ajude a chegarmos a um consenso e chegarmos ao entendimento dessa profecia tão importante, que é a profecia dos 7 selos. Pedimos que o Senhor venha estar com cada um de nós, venha perdoar nossos pecados e abençoar esta aula. E tudo aqui, Pai, seja para a tua glória, seja para o nosso crescimento espiritual, para a edificação da nossa fé, no Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos suas bênçãos. Amém. Tudo bem, meus amigos. O microfone de vocês vai estar desligado, mas no momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, podem ligar o microfone e falar, tá bom? Então, muito bem. Pedi para vocês abrirem a Bíblia em Apocalipse 4. Nós acabamos, para quem estava na pregação, né, nós acabamos de terminar
o capítulo 3, né, que termina com a carta à igreja de Laodiceia. E aí vem Apocalipse 4. Do Apocalipse 1 ao 3 foi a primeira aula, né, que foi semana passada com o professor Dácio. Quem não assistiu pode assistir depois. E hoje nós vamos pegar Apocalipse 4, 5 e 6, basicamente, né? Aqui em Apocalipse 4, nós não vamos ler por causa do tempo, mas você pode ler depois com calma. É bom que você leia. João tem uma visão do trono de Deus. Eu fico imaginando assim, como deve ter sido emocionante, né? Imagina você ver ali Deus sentado no seu trono, e foi isso que João viu e está registrado aqui em Apocalipse 4. Ao redor do trono, João vê 24 tronos, e nesses 24 tronos, você vê aí no verso 4, estavam assentados 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Eu acredito que são pessoas que foram levadas para o céu. E aí nós sabemos que foi levado para o céu sem passar pela morte. Enoque está lá em Gênesis 6, né? O profeta Elias também foi levado sem passar pela morte. E pessoas que passaram pela morte, Moisés, e um número indefinido, um número que nós não sabemos, que ressuscitou, né? Um grupo de pessoas que ressuscitou na ressurreição de Jesus. E segundo o livro de Efésios, Jesus levou o cativo o cativeiro. E nós acreditamos, né? Eu creio que essa é uma referência a essas pessoas que foram feitas cativas por Satanás, né? Pela morte, mas que Jesus ressuscitou e levou essas pessoas para o céu com ele. Então, acredito que esses que foram levados para o céu, que já estão lá desfrutando das maravilhas do céu, eles são os 24 anciãos, que estão sentados nesses tronos, que estão ao redor do trono de Deus. Tá? E é por isso que eles estão vestidos de branco e nas suas cabeças têm coroas, né, que são símbolos de vitória, ou seja, pessoas que passaram pelas lutas, né, desse mundo e que foram vitoriosas. Ok? E também diz que ali no trono de Deus haviam 4 seres viventes, né? E aí tem a descrição desses 4 seres viventes. Eu creio que esses 4 seres viventes são os 4 querubins da guarda, né? Os querubins são os anjos, os querubins da guarda são os anjos responsáveis por guardar ali o trono de Deus. E, inclusive, essa era a posição de Lúcifer, né? Antes de se tornar Satanás. Ele era um querubim da guarda ungido. Então, são os anjos que estão sempre próximos ali do trono de Deus. Por isso, eles são anjos muito brilhantes, né? Assim como Lúcifer era. E então eles cantam, né, no verso 8: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos também cantam, né, adoram a Deus, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus, no verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vejam que o motivo pelo qual Deus é adorado aqui no capítulo 4 é que ele é o nosso Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. E eu expliquei no estudo que nós fizemos no módulo 1, né, da classe bíblica, a verdade sobre a criação e a Trindade. Ali eu explico por que é importante você crer que Deus é o Criador de todas as coisas. E vocês sabem que Satanás tem uma doutrina que contrafaz, né, que se opõe a essa doutrina da criação, né, que é o evolucionismo. E é muito importante para os últimos dias nós termos essa convicção de que Deus é o Criador. E esse é o motivo pelo qual os 24 anciãos adoram a Deus, né? Porque
ele criou todas as coisas. E aí nós vamos para o capítulo 5 agora, onde João continua descrevendo essa visão ali do trono de Deus, né? E nós vamos acompanhar aqui na tela agora e também na Bíblia, tá? Quando aparecer o texto bíblico, se você estiver com sua Bíblia, você acompanha na Bíblia. Então, João teve a visão ali de Deus no seu trono, aí, ó, os 24 anciãos ao redor do trono de Deus, que é a descrição do capítulo 4. E aí nós entramos no capítulo 5, verso 1. Veja aí na sua Bíblia. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, que é Deus o Pai, né? Um livro escrito por dentro e por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, João viu Deus o Pai ali no seu trono, segurando um livro que tinha escrituras por dentro e por fora, mas que era todo selado. Ele tinha 7 selos. Ok? Quando nós falamos em selo, esse é o selo que nós conhecemos, né, nos dias atuais. Mas o selo aqui dessa dessa visão de João era um selo diferente, né? Era algo que impedia a abertura, né? No caso desse livro, era algo que selava no sentido de fechar, né? De impedir a abertura. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus foi sepultado ali, né? No túmulo, Pilatos ordenou que a guarda romana selasse, né? A sepultura, a entrada ali da sepultura, para que não houvesse o perigo de alguém abrir, né? Então, se o selo fosse violado, saberiam que alguém tentou tirar Jesus dali, né? Roubar o corpo de Jesus, mas nós sabemos que isso não foi necessário, porque o próprio Jesus saiu vivo, né, da sepultura. Então, o Apocalipse apresenta um misterioso livro fechado com 7 selos. Verso 2 agora. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então aparece agora um anjo, chamado de anjo forte, que pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então vejo que a abertura desse livro, ela tinha uma grande importância, era algo altamente relevante, né? E necessário, como nós vamos ver daqui a pouco. E aí, a Bíblia diz que ninguém era digno. Veja aí o verso 3 e 4. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João diz, né? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então vejo que ninguém era digno nem de olhar para o livro, muito menos de abri-lo, né? Então, não foi achado nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém digno de abrir o livro, e por isso João chorou muito. E por que que João chorou muito? Porque, como nós vimos na pergunta do anjo forte, né? A abertura desse livro era algo necessário, era algo importante. É importante porque ele contém desdobramentos, né, do plano da salvação. Então, por isso João chorava, porque se esse livro não pudesse ser aberto, nós estaríamos perdidos e ele também, como ser humano, estaria perdido. E então aparece um ser digno de abrir o livro. Verso 5 agora. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, quem é esse que apareceu que é digno de abrir os selos? Aqui diz que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Daqui a pouco nós vamos ver quem é esse. Versos 7 a 9 agora. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, esse, o leão da tribo de Judá,
se dirigiu a Deus o Pai, que estava ali sentado no trono, tomou o livro da mão dele, verso 8 agora. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E o verso 10: E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vejam, olha só que cena incrível, né? Aquele ser que primeiramente foi chamado de leão da tribo de Judá, de raiz de Davi, mas que depois ele é identificado aqui como cordeiro. Ele então vai até Deus o Pai, ali no seu trono, toma o livro da mão dele, e quando ele toma o livro da mão dele, os 4 seres viventes, juntamente com os 24 anciãos, eles cantam um novo cântico. Por que um novo cântico? Porque no capítulo 4 eles já tinham cantado um cântico. E aí nós vimos que no capítulo 4 esse cântico ele exalta o fato de Deus ser o Criador. Mas aqui nesse novo cântico, no capítulo 5, ele exalta o fato de Deus ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Olha só, novamente o verso 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, com o teu sangue, com o sangue de Jesus, ele pôde nos comprar para Deus, o Pai. Então, vejam, meus amigos, aqui Deus é exaltado, né? Primeiramente por ele ser o nosso Criador e depois por ele ser o nosso Redentor. Então, nós pertencemos a Deus por esses dois motivos. Primeiro, porque Deus nos criou. Segundo, porque Deus nos redimiu, nos resgatou, ou nos salvou, né? Então, por isso, Deus foi ali, por isso eles exaltaram a Deus ali, através desse novo cântico. Então, quem é esse leão da tribo de Judá? Quem é esse que é identificado primeiramente como leão da tribo de Judá, mas que depois é identificado como Cordeiro de Deus? É o mesmo que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista falou isso apontando para Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, mas que também é o leão da tribo de Judá. Então, Jesus recebe esses dois nomes, né? Que são bem antagônicos, né? A figura de um leão e um cordeiro, né? Ali o leão representa Jesus como o rei, né? O rei dos reis, e o cordeiro representa ali Jesus como o servo sofredor, né? E aí, meus amigos, nós encontramos então alguém que era digno de abrir o livro selado. E esse alguém é Jesus, né? E Jesus só era digno de abrir o selo pelo que ele já havia feito anteriormente. O que Jesus havia feito anteriormente, meus amigos? Jesus já tinha vindo a esse mundo, já tinha vivido como ser humano, não pecou, mesmo assim ele recebeu a morte em nosso lugar. E é por isso, pela morte de Jesus, né, por sua vida de obediência, por sua morte e ressurreição, é que ele era digno de abrir o livro selado. E aí nós vamos agora para a abertura dos 7 selos, tá? E aí nós vamos ver o significado de cada abertura, de cada selo, tá bom? Acompanhe na sua Bíblia, então, Apocalipse 6, versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco.
foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o que significa esse cavalo branco com um cavaleiro segurando um arco, que recebeu uma coroa e que saiu vencendo e para vencer? Ou seja, a profecia dos 7 selos, ela vai desde o início da igreja cristã, com Jesus e os 12 apóstolos, até a volta de Jesus. Assim também como a profecia das 7 igrejas. É o mesmo período, tá? Inclusive, tem uma semelhança muito grande entre os períodos na verdade, são iguais. Depois, para o final, que muda um pouquinho, mas o período da primeira igreja, por exemplo, é o mesmo período do primeiro selo. O período da segunda igreja é o mesmo período do segundo selo, e assim por diante, tá? Só para o final que vai diferenciar um pouco. É aquilo que nós aprendemos a leitura do livro Desafio Final, e também foi falado na aula com o pastor Sérgio Santelli, né? Que a profecia, ela repete e se amplia. Assim como isso aconteceu no livro de Daniel, acontece no Apocalipse também. A profecia, ela se repete e ela se amplia. Na profecia seguinte, ela é ampliada, você encontra novas informações, né? Então, vamos lá. O primeiro selo, ele vai do ano 31, que foi o ano da morte de Jesus, até o ano 100, que foi o ano em que João foi o último apóstolo, né, a morrer, perder a sua vida. No caso ali, João não foi o único apóstolo que não foi martirizado, né? Ele morreu de causas naturais. Mas foi o último representante ali dos 12 apóstolos, né? E esse período, meus amigos, ele representa o período em que a igreja cristã foi uma igreja vitoriosa. Nesse período, a igreja chegou a ter cerca de 6 milhões de cristãos. E a cor branca não é por acaso, né? Ela simboliza a pureza e a fidelidade à Bíblia dessa igreja nesse período, né? É o que nós chamamos de igreja primitiva, né? É a igreja lá no seu início. Então, enquanto os apóstolos estiveram vivos, essa igreja foi uma igreja pura e fiel à palavra de Deus. E por isso ela foi uma igreja vitoriosa, tá? Por isso que o cavaleiro, ele tem um arco na mão e uma coroa na cabeça, que são símbolos de vitória. E ele sai vencendo e para vencer, ok? Vamos para o segundo selo agora. Apocalipse 6, nós vamos ler versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o que representa o segundo selo, né? O que acontece depois que é aberto o segundo selo? Começa o segundo período da profecia, que vai do ano 100 até o ano 313, tá? Esse foi um período de perseguições, meus amigos, pelo Império Romano, perseguição aos cristãos. Foi o período em que muitos cristãos foram mortos nas arenas, né? Especialmente ali nós temos o Coliseu Romano, onde os cristãos eram levados para servirem de espetáculo, né? Um espetáculo macabro, né? Podemos dizer, porque as pessoas iam ali para ver pessoas sendo mortas, cristãos fiéis a Deus sendo mortos, né? Por leões, por animais famintos, né? Por gladiadores. Então, é uma coisa terrível mesmo, diabólica. E muitos também foram queimados, né? E, enfim, muitos morreram por seu amor e fidelidade a Deus. Então, essa foi uma época de muito derramamento de sangue, é por isso que o cavalo, aliás, é um cavalo vermelho, que simboliza o sangue derramado dos mártires. Foi uma época de discórdia, discussão e controvérsia, mas
que a igreja ainda se manteve pura, né? Como eu falei lá na mensagem, né, antes daqui da aula, eu disse que a época em que a igreja foi mais fiel a Deus, né, foi nas épocas de perseguição. Então, foi um tempo que a igreja ela ela permaneceu fiel a Deus, né? E manteve ainda também as doutrinas verdadeiras, tá? Muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos e doutrinas, e começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera durante o primeiro século. Então vejo, meus amigos, que nesse período a igreja já começa a, a sair daquele estado de pureza e nós vamos ver que ela vai piorando, a situação vai degradando com o tempo, tá? Então, pela entrada desses gentios, né, gregos, romanos, gentios, ou não judeus, né, pessoas que entraram sem serem verdadeiramente convertidas, pessoas que aceitaram Jesus sem serem verdadeiramente convertidas. Só um minuto. Eu tenho um problema, meus amigos, que se eu falar muito, minha voz começa a falhar. Mas vamos lá. Então, até esqueci o ponto que eu estava falando. Mas então, nesse período, começam a entrar pessoas não convertidas, né? E essas pessoas começam a introduzir costumes pagãos, doutrinas pagãs, né? E começam assim a contaminar a pureza da doutrina que foi mantida durante o primeiro século, né? Durante o período da igreja primitiva, foi o período do primeiro selo, ok? Vamos agora para o terceiro selo. O que acontece quando o terceiro selo é aberto? Quando abriu o terceiro selo, ouviu, versos 5 e 6, né? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então veja, olha só como muda agora. Primeiro um cavalo branco, depois um cavalo vermelho e agora um cavalo preto. Então, meus amigos, se o cavalo branco representou a pureza e a fidelidade da igreja cristã no seu início, né? Aqui no terceiro selo, que vai no período de 313 a 538, né, depois de Cristo, o que aconteceu foi que esse foi um período de corrupção da fé verdadeira, né? Foi um período em que o bispo de Roma começou a dominar. Aparece aí a figura do bispo de Roma, que também é apresentado lá nas profecias de Daniel, né? Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. E foi uma época de fome e miséria espiritual. Por isso que uma medida de trigo diz aqui que seria vendida por um denário. 3 medidas de cevada por um denário. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho, né? Então, essa foi um período de fome e miséria espiritual. Tá certo, meus amigos? O que aconteceu no ano 313, que marca o fim do segundo selo e o início do terceiro selo? Um imperador romano chamado Constantino, ele se converteu de uma falsa conversão, né? Ele se converteu ao cristianismo e ele estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, né? Então, como
como a perseguição não impediu o crescimento da igreja cristã, pelo contrário, ela aumentou. Isso é que é interessante, né? Como que pessoas se unem à igreja cristã, apesar do risco para as suas vidas, né? Então vejo como era uma igreja fervorosa, ali as pessoas amavam verdadeiramente a Deus e a ponto de entregar suas próprias vidas se fosse necessário, né? Então, como Satanás não conseguiu êxito, né, em destruir a igreja através da morte dos mártires, né, Satanás agora muda de estratégia. E para isso ele utiliza o imperador romano, ele utiliza Constantino, que disse ali que teve uma visão, e depois dessa visão ele se converteu ao cristianismo, que na verdade foi só uma decisão política e por trás ali estava Satanás arquitetando tudo. E aí, aquele período de perseguição grande que ocorreu no segundo selo acaba, porque agora o cristianismo não é mais uma religião, uma religião assim, rejeitada, né? Mas agora passa a ser a religião oficial e então acaba a perseguição. Mas, por outro lado, isso que parecia ser algo bom se tornou algo terrível para a igreja cristã, porque foi um período que a igreja deixou de ser branca, né, pura e fiel à palavra de Deus para abandonar e muito, né, a palavra de Deus, passou a ter falsas doutrinas, né, a aceitar falsas doutrinas no lugar daquelas doutrinas verdadeiras que foram ali pregadas, ensinadas no início da igreja cristã. E aí vocês têm aí algumas coisas que marcaram, né, esse período, como o Edito de Milão, que foi esse Edito de Constantino, né, dizendo que a perseguição deveria encerrar e colocando ali o cristianismo como a religião oficial. Em 321 foi feito um decreto para adoração no domingo, por quê? Porque os pagãos tinham como costume a adoração ao Deus Sol, e essa adoração ao Deus Sol ocorria nos domingos, enquanto os primeiros cristãos guardavam o sábado, né? E aí o Império Romano fez uma espécie de sincretismo, né? Então, eles disseram, olha, vocês que estão vindo do paganismo, que adoram Deus Sol nos domingos, vocês podem continuar adorando a Deus, mas vocês adoram a Deus no mesmo dia que vocês adoravam Deus Sol, continuem adorando a Deus no domingo. Mas isso foi estabelecido por meio de decreto, né? Foi o primeiro decreto dominical da história. No ano 364 houve o Concílio de Laodiceia e aí a Igreja Romana ela confirmou a guarda do domingo e ela afirma, né, ela mesma afirma que essa mudança não foi pela autoridade da Bíblia, mas sim pela autoridade da própria Igreja, né? 370 começou-se a cultuar os santos, né? Algo que foi trazido do paganismo também, porque o paganismo eles eram politeístas, né? Eles adoravam vários deuses. Então eles só fizeram substituir a adoração aos deuses, aqueles deuses ali inanimados, né? Ou coisas da natureza. E então eles substituíram pela adoração aos santos. Só que essa adoração aos santos ela está baseada numa das grandes mentiras contadas por Satanás, né? Que é a mentira da imortalidade da alma. Nós vamos estudar isso mais para frente lá no estudo bíblico A Verdade. Nós vamos estudar a verdade sobre a morte e quem participar vai entender melhor essa questão. No ano 400 foi instituída ali a oração pelos mortos
que também não tem sentido, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma, Eclesiastes 9:5, e 530 o dogma do purgatório, que também é uma grande aberração, porque também está ali baseada na mentira da imortalidade da alma, né? Dizendo que quando a pessoa morre, ela sai um espírito que pode ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. E essa doutrina do purgatório é uma doutrina satânica, como toda doutrina que contenha a ideia de segunda chance, né? Então, o purgatório é uma segunda chance para as pessoas. Ah, você não conseguiu alcançar a salvação nessa vida? Não se preocupe, que se você não foi tão ruim assim, você vai ter uma segunda chance. Então, essa toda doutrina, né, que tem essa ideia da segunda chance, eu digo que é uma doutrina diabólica, e é mesmo, porque isso daí influencia as pessoas para que elas não levem tão a sério a sua vida aqui e agora, sendo que essa é a única oportunidade, essa vida, né, é a única oportunidade que nós temos de salvação. E aí muitas pessoas vão se perder acreditando que terão uma segunda chance. E aí, meus amigos, nós vamos para a abertura do quarto selo, que está aí nos versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então saímos de um cavalo preto para um cavalo amarelo. Mas no original, meus amigos, o tradutor usou ali a cor amarela, mas esse nem seria a tradução ideal, né? Mas talvez por uma dificuldade em encontrar uma palavra, essa cor seria uma cor acinzentada, né? Seria uma cor de defunto, porque ela representa um período não somente de corrupção da fé, como no período do cavalo preto, mas um período de morte espiritual total da igreja cristã. E ela compreende esse período aí, ó, de 538 a 1517. O que aconteceu em 538? Aconteceu ali o início dos 1260 anos de supremacia papal. Foi quando o bispo de Roma recebeu toda a autoridade religiosa e civil, né? E passou ali e então foi quando começou a contar os 1260 anos proféticos de supremacia papal e de perseguição ao povo de Deus, né? E aí vai até o ano 1517, daqui a pouco nós vamos falar o que aconteceu nesse ano. Então, esse foi um período de degradação total, meus amigos. E a perseguição continuou aos que seguem a Bíblia, não mais agora pelo Império Romano, porque o Império Romano foi substituído agora pelo Império, pelo poder papal, né? Então, nós vemos isso na profecia lá dos 4 animais em Daniel 7, né? Onde aquele animal terrível e espantoso representava o Império Romano, mas depois dele, ele sai de cena e surge um chifre pequeno, né? E esse chifre pequeno nós identificamos, né, como sendo o papado. Então, sai de cena o Império Romano, mas Roma continua no poder, mas agora com poder não somente político, não somente civil, mas um poder também religioso, ok? E aí a perseguição continua aos cristãos, a todos aqueles que queriam seguir fielmente o que diz a Bíblia. E aí, nesse período, nós temos mais outros acréscimos, né, de falsas doutrinas. 998 instituiu-se o Dia dos Mortos, né, que nós temos até hoje, né, dia 2 de novembro, dia de finados. 1184 foi instituída a Inquisição, que foi uma perseguição grande aos cristãos. Inclusive, isso foi tratado na profecia lá de Daniel 11, foi tratado pelo pastor Sérgio Santelli. 1190 começa a venda das indulgências,
que era assim, você não precisava se arrepender dos seus pecados, bastava você ter dinheiro que você poderia comprar o perdão dos seus pecados. 1216 foi instituída a confissão auricular, que era a confissão dos pecados a um sacerdote, né? E sendo que a Bíblia diz que nós temos um único sacerdote, que é Jesus Cristo, e só a ele é que nós devemos confessar os nossos pecados. Então foi substituído ali o sacerdote verdadeiro, que é Jesus Cristo, por um sacerdote humano, pecador, assim como nós, né? Como todo ser humano. 1229 foi proibida a leitura da Bíblia, e as Bíblias nesse período, né, elas eram caçadas, e as Bíblias que eram encontradas, elas eram destruídas, eram queimadas. Então, Satanás não queria de forma nenhuma que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, e por isso esse foi um período de degradação total, um período de morte espiritual, porque a grande maioria das pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, meus amigos. A palavra de Deus é a luz, né, que ilumina o nosso caminho, é a luz que ilumina as trevas espirituais. Por meio dela que nós podemos conhecer a verdade que liberta. Então, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, então, por isso foi um período de morte espiritual. Em 1563, no Concílio de Trento, a tradição foi colocada acima da Bíblia. E aí nós vamos para o quinto selo agora, versos 9, 10 e 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, meus amigos, vejam que aqui já sai de cena ali os cavaleiros, inclusive até queria comentar sobre esse quarto cavaleiro aqui, o amarelo, que tempo atrás apareceu ali um pastor falando que o mundo ia acabar dia, acho que era 30 de março, que o cavaleiro amarelo ia sair, quem estivesse na rua ia matar todo mundo, e vocês estão vendo que não tem nada a ver, né, com isso daí. Então, por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia, né, as profecias, para não sermos enganados. Então, veja que não aparece mais nenhum cavalo, nem cavaleiro, mas aparece ali as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho sustentável. Ou seja, João vê os mártires, aqueles que morreram por amor à palavra de Deus, aqueles que morreram por causa do testemunho que eles sustentaram, certo? E aí vocês podem me dizer, mas Levi, tu acabou de falar que não existe mortalidade da alma, como que João vê as almas aí, né? Porque, meus amigos, a palavra alma na Bíblia, se você fizer um estudo sobre isso, lá no estudo sobre a verdade sobre a morte, nós falamos melhor sobre isso. A palavra alma, dependendo do contexto, mas na sua grande maioria ela representa uma pessoa viva. E isso até, às vezes, é uma linguagem utilizada pelos evangélicos, né? Ah, batizou 10 almas. Ele não está falando de 10 espíritos, né? Não, a gente está falando de 10 pessoas vivas. Então, a Bíblia ela usa a palavra alma para pessoas vivas. E, além do mais, isso aqui era uma visão, né? João estava vendo, ele viu as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus. Então, ele viu os mártires ali na abertura do quinto selo. E esse período do quinto selo, ele vai de 1517 a 1798. O que aconteceu em 1517, meus amigos? Aconteceu o clímax, né, vamos dizer assim, da reforma protestante, porque houve, né, os pré-reformadores, né, mas o reformador principal, né, aquele que chacoalhou a Igreja Romana, foi um homem chamado Martinho Lutero, que era um monge católico que, estudando, por ter acesso à Bíblia, porque
os monges católicos, os padres, os sacerdotes tinham acesso à Bíblia. Então, ele estudando a Bíblia, ele viu que ele estava no erro e ele entendeu, Deus revelou para ele a verdade a respeito da justificação pela fé, né? E não pelas obras, como a igreja romana ensinava. E então foi quando ele afixou ali no castelo de Wittenberg as 95 teses, né, sobre a venda de indulgências. E aquilo ali foi terrível para a igreja romana, porém foi ali uma obra de Deus para a restauração da verdade. A partir dali, a verdade começou a ser restaurada pouco a pouco, até chegar nos nossos dias. E em 1798, o que aconteceu? Aconteceu o fim dos 1260 anos de supremacia papal, quando o Papa Pio VI foi preso a mando de Napoleão Bonaparte, né, general francês, no período ali da Revolução Francesa. E então encerra ali o período de perseguição aos cristãos, que durou aí esse período de 1260 anos de supremacia do papado. Então, isso quer dizer que depois do período ali do cavalo amarelo, cristãos continuaram sendo perseguidos e mortos. E é por isso que no quinto selo, João vê ali esses mártires clamando a Deus por justiça. E eles perguntam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, veja, os mártires clamam por justiça ali na abertura do quinto selo, porque cristãos continuaram sendo mortos até 1798. Então, imagina, meus amigos, quantos cristãos foram mortos, né? Desde ali, desde o início da igreja cristã, na verdade, né? Os apóstolos foram martirizados, a maioria, só não João. E os cristãos daquela época, no período do cavalo vermelho, no período do cavalo preto, no período do cavalo amarelo, no período do quinto selo também. Então, muitos foram mortos, mas que bom saber que todos esses morreram salvos. E olha só qual é a resposta de Deus para esses homens, né, e mulheres fiéis. No verso 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, Deus disse para eles esperarem um pouco mais. E vejam, meus amigos, mais uma vez, isso aqui não é literal, isso aqui é simbólico. João viu em uma visão, tá? E aí Deus disse que ainda haviam conservos e irmãos que deveriam ser mortos, assim como eles foram, mas que depois eles receberiam a recompensa, né? Daí eles serem vestidos com vestiduras brancas, né? Que representa ali a roupa dos salvos. E nós sabemos que isso vai acontecer quando Jesus voltar e ele vai ressuscitar todos esses homens e mulheres que morreram por amor a ele, a Deus, né? Vou passar aqui. Então, aqui nós vemos que o sangue dos mártires clama simbolicamente a Deus, assim como lá em Gênesis 4:10 diz que o sangue de Abel clamou também, né, quando Abel foi morto por Caim. Então é uma linguagem simbólica, né? Não é literal. E como eu disse, as vestiduras brancas simbolizam a dignidade que a justiça de Cristo lhes atribui. Embora tenham ganho a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco de tempo até que Jesus venha e lhes dê a recompensa final, que é a vida eterna, né, meus amigos? Agora vamos para o sexto selo, e aí nós vamos caminhar para a parte final dessa profecia, que para mim é a mais empolgante, porque é a que chega aos nossos dias, tá? Vamos ler aí versos 12 e 13 de Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes.
Então, quando o Cordeiro, que é Jesus, abre o sexto selo, acontecem sinais na natureza. E esses sinais foram preditos pelo próprio Jesus. Olha só, Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Veja, não cita aí o grande terremoto, que cita em Apocalipse, mas Jesus cita o escurecimento do sol e da lua e também a queda das estrelas. Antes de abrir-se o sétimo selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar-nos quem são os que serão salvos. Mas antes de eu falar a respeito do capítulo 7, deixa eu voltar aqui e falar para vocês que todas essas profecias aqui já se cumpriram, tá? E eu vou mandar lá no grupo a data exata de quando elas se cumpriram. Mas eu vou falar para vocês aqui que esse grande terremoto aconteceu em 1755, foi conhecido como o terremoto de Lisboa. Vocês podem pesquisar aí no Google e vocês vão ver. Esse foi o terremoto, o maior terremoto já registrado na história. Acredito que maior do que esse, somente o terremoto que vai acontecer na volta de Jesus. E isso aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. Foi um dia conhecido como Dia de Todos os Santos. Então, haviam muitos católicos nas igrejas, né, reunidos, e devido a essa data, né? E aí o que aconteceu? O terremoto destruiu praticamente toda a cidade de Lisboa e não só atingiu Lisboa, mas praticamente o mundo todo. Se vocês forem ver, houve sequelas no mundo todo desse terremoto, mas o epicentro foi ali em Lisboa mesmo. E aí muitas igrejas caíram, muitas pessoas que estavam ali dentro morreram. Então foi algo terrível, foi um sinal da volta de Jesus e que foi o primeiro sinal aqui a cumprir o sexto selo. E aí depois vem o sol, se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Isso aqui aconteceu em 1780, não lembro exatamente a data, mas o ano foi esse. 1780, você pode pesquisar no Google aí, o dia escuro, e aí você vai ver que isso aconteceu principalmente na América do Norte. E a lua, quando anoiteceu, né, o sol escureceu ainda pela manhã. Quando anoiteceu, a lua também não apareceu, ou seja, ela se tornou escura, como Jesus falou. A lua não deu a sua claridade e quando ela apareceu vermelha, cor de sangue, assim como diz aqui no sexto selo, no verso 12. A lua toda como sangue. Ok? Então, ali em 1780 se cumpriu. Vamos para o verso 13, fala da queda das estrelas. Jesus também fala aqui, Mateus 24, 29, as estrelas cairão do firmamento. Isso aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Foi a grande chuva Leônidas, a grande chuva de meteoros Leônidas. Vocês podem pesquisar no Google, também vocês vão encontrar. Todos os anos acontecem chuvas de meteoros, mas nenhuma chegou perto dessa que aconteceu em 1833, porque ela estava cumprindo uma profecia. Esse foi mais um sinal da volta de Jesus que se cumpriu. E aí, meus amigos, vamos agora para o verso 14, nós vamos ler até o verso 17. Nós vamos descobrir em que período dessa profecia nós estamos. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, o que acontece aqui a partir do verso 14?
Aqui, meus amigos, nós vemos já a volta de Jesus acontecendo. Então, nós estamos aqui na profecia dos sete selos entre o verso 13 e 14. Até o verso 13, a primeira parte do sexto selo já se cumpriu. Falta agora se cumprir do verso 14 em diante. Então, nós estamos vivendo no período entre o verso 13 e 14 do sexto selo, ali de Apocalipse 6. Só que o verso 14 já é a volta de Jesus. Quando é que o sol vai recolher-se como pergaminho quando se enrola? Quando é que os montes e ilhas serão movidos do seu lugar? Quando é que as pessoas vão se esconder e pedir a morte porque não querem, porque querem se esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro? Qual é o dia que é o grande dia da ira de Deus e de Jesus, o Cordeiro? É no dia da volta de Jesus, meus amigos. Então, para se cumprir o sexto selo, só falta a volta de Jesus. Isso nos mostra que nós estamos muito perto da volta de Jesus, muito perto mesmo. Então, como eu disse lá no meu sermão sobre quanto tempo falta para Jesus voltar, as profecias nos mostram claramente o tempo que nós estamos vivendo. Elas nos mostram claramente que nós estamos muito perto da volta de Jesus. E aí, meus amigos, é interessante que no verso 15, Deus enfatiza os poderosos desse mundo, mostrando que nem eles vão escapar da ira do Cordeiro quando Jesus voltar. Se eles não estiverem preparados, se eles não tiverem se arrependido dos seus pecados, eles não vão escapar. E eles vão sofrer ali debaixo da ira do Cordeiro. E aí ele fala dos reis da terra, dos grandes, dos comandantes, dos ricos, dos poderosos. E só depois ele vai falar do escravo e do livre. Então vejo que a ênfase maior está nos poderosos dessa terra. Todos eles vão receber a sua recompensa. E aí a profecia dos sete selos faz uma pausa e vem o capítulo 7 de Apocalipse, e o sétimo selo só vai estar no capítulo 8. Por que ela faz essa pausa? Porque ela dedica todo o capítulo 7 para nos explicar quem são os que serão salvos, que são os 144 mil selados. Olha só, Apocalipse 7, 2 e 3 diz: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse aqui é o assunto do nosso próximo estudo, que vocês vão estudar semana que vem com o professor Darcy, tá? Vocês vão entender quem são os 144 mil selados. Mas esses são os que vão estar em pé diante do Cordeiro, diante de Jesus, quando ele voltar. Tá? Por isso que o Apocalipse faz essa pausa ali nos sete selos, apresenta os 144 mil, que são os que poderão suster-se quando Jesus voltar, como diz aqui no capítulo, no verso 17, e esses não vão temer a volta de Jesus, não vão temer ver Jesus voltando, porque eles não estarão debaixo da ira do Cordeiro, porque esses são os salvos, esse é o grupo dos salvos, aqueles que serão levados para o céu por Jesus. E aí, o sétimo selo nós vamos encontrar no capítulo 8, verso 1, e diz assim, é só um verso: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, veja, se o sexto selo ele termina com a volta de Jesus, o sétimo selo ele é uma continuação da volta de Jesus. E ele é o único selo ainda que ainda não foi aberto. O sexto selo já foi aberto, porque já se cumpriu em parte, né? Falta a segunda parte se cumprir, que já é a volta de Jesus. Mas o sétimo selo ainda será aberto, e ele vai ser aberto quando Jesus voltar. E você vai entender por quê. O que significa que haverá silêncio no céu cerca de meia hora? Olha só o que Jesus falou. Jesus vai voltar com todos os seus anjos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, Jesus disse que quando ele voltar, todos os anjos virão com ele. Isso quer dizer que não vai ficar ninguém no céu. É por isso que vai ter silêncio no céu. E esse silêncio é por cerca de meia hora. Só que essa meia hora, meus amigos,
é uma meia hora profética, não são 30 minutos. Nós já conhecemos o princípio de ano, né, que em profecia um dia é igual a um ano, e uma das bases bíblicas que nós temos para isso é Números 14, 34. Então, cada dia profético equivale a um ano literal, né? Esse é o princípio de ano das profecias escatológicas. E aí nós fazemos a continha para descobrir quanto é 30 minutos em profecia. Então, se um dia significa um dia profético, significa um ano literal, então um dia tem 24 horas. Então, aqui do lado esquerdo, você vê aí a coluna contendo o dia profético, tá? E do lado direito, o dia literal, o correspondente literal, tá? Então, um dia tem 24 horas, equivale a um ano de 12 meses. 12 horas proféticas equivalem, então, a 6 meses literais. 6 horas proféticas, dividindo por 2 novamente, vai ser a metade de 6 meses, que são 3 meses. Dividindo por 2 agora, aliás, por 3, 6 dividido por 2, tá? 6 dividido por 3, 2, né? 2 horas proféticas equivale a um mês literal. Então, a metade de 2, que é uma hora, vai ser a metade de um mês. Um mês tem 4 semanas, então 2 semanas. 30 minutos, que é a metade de uma hora, vai ser a metade de 2 semanas, ou seja, uma semana. Então, meia hora profética equivale a uma semana literal. E veja que a Bíblia aqui não nos dá, assim, não diz que vai ser meia hora exata, diz que é cerca de meia hora. Então, nós entendemos que essa meia hora profética aqui vai ser cerca de uma semana, de 7 dias, vai ser o tempo em que Jesus vai levar para sair lá do céu, vir à terra, e aí vai ter todos os acontecimentos da volta de Jesus, e então vai levar os salvos para o céu, tanto os salvos vivos quanto os mortos que serão ressuscitados, incluindo aqueles mártires que nós vimos lá no quinto selo, né? E aí eles serão levados para o céu, e essa viagem vai durar alguns dias até se completarem 7 dias literais. Esse é o tempo que vai durar a viagem, desde a saída de Jesus do céu até o retorno de Jesus para o céu, com todos os anjos e com todos os salvos. Olha só que coisa maravilhosa, meus amigos. Que maravilhoso vai ser participar dessa viagem, né, de vários dias, onde nós vamos parar em alguns mundos criados por Deus, vamos conhecer esses mundos, os habitantes desse mundo. Nós vamos, então, fazer essa viagem incrível, que vai ser só o começo da eternidade para nós, até chegarmos no terceiro céu, onde Deus habita, né? E então nós vamos entrar ali pelas portas de pérola, e vai ser maravilhoso quando nós eu imagino assim que vai ser como se a gente estivesse sonhando, né? Quando nós chegarmos lá no céu e nós pensarmos, eu cheguei aqui, pela graça de Deus, eu estou no céu, eu estou salvo. Então, meus amigos, essa profecia ela encerra com o grande dia da volta de Jesus. E como eu já disse, né, o grande dia da volta de Jesus se aproxima de nós. É por isso que nós precisamos estar preparados para esse dia. E aí eu encerro com essa imagem da volta do Senhor Jesus à Terra. Então, nós estamos muito perto desse dia. A profecia dos 7 selos nos mostra isso claramente, sem dúvida alguma. Então, eu e você precisamos estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus. E como é que nós nos preparamos? Um pouco antes aqui dessa aula, nós analisamos a carta à igreja de Laodiceia, né? E ali nessa mensagem nós pude falar ali, e aí se alguém aqui não assistiu pode assistir depois, mas nós podemos ver ali o que é necessário fazer para que nós façamos parte do grupo dos salvos, daqueles que estarão salvos quando Jesus voltar. Então, meus amigos, essa é a aula de hoje. Nós vamos
concluir agora com uma oração. Depois, nós vamos abrir espaço para quem quiser perguntar, para quem quiser comentar alguma coisa, tá bom? Então, convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo dessa classe bíblica. Mais uma vez, meu Deus, a tua palavra foi revelada aos nossos alunos e nós louvamos o Senhor porque nos deixou aqui esta profecia. Louvamos o Senhor porque o Senhor é não somente nosso Criador, mas também o nosso Redentor. Louvamos o Senhor Jesus porque foi digno de abrir os 7 selos e assim houve todos esses desdobramentos do plano da salvação. E nós vimos, meu Deus, o quão perto nós estamos da volta do Senhor Jesus, por isso eu te peço que nos ajude a nos prepararmos todos os dias, a buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, a conhecermos o Senhor Jesus cada dia por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração, que o Senhor nos dê um zelo maior pelas coisas espirituais, mais vontade pelas coisas espirituais e menos vontade pelas coisas desse mundo. E assim, meu Deus, possamos estar preparados e se tivermos o privilégio de estarmos vivos quando Jesus voltar. Aliás, mesmo se nós descansarmos antes, Jesus vai nos ressuscitar. E então nós teremos o privilégio de ver Jesus voltando, e nós estaremos em pé na presença dele, sem medo nenhum. Pelo contrário, estaremos alegres, felizes, por saber que o nosso Deus veio para nos buscar, veio para nos salvar. Por outro lado, os perdidos vão pedir a morte, os perdidos estarão desesperados. Eu espero que nenhum de nós faça parte desse grupo quando o Senhor Jesus vier a essa terra. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Bem, meus amigos, agradeço a presença de todos vocês. Eu vou encerrar aqui a transmissão no Facebook e também a gravação desse vídeo, que depois vai para o YouTube. Mas falo para os nossos amigos que vão acompanhar depois no YouTube que se você tiver alguma dúvida, você pode escrever lá no grupo, ou se você não está no grupo, você pode escrever nos comentários do vídeo, tá bom?